Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 46, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Gradação das Obsessões, é o tema. E continuando aqui, nessa mensagem maravilhosa de nossa irmã, né? Ela diz assim: não se julgue que, debaixo de tais influências, olha só que interessante, às vezes a gente não para perceber isso. Não se julgue que, debaixo de tais influências, as criaturas hajam como verdadeiras marionetes. É super interessante isso. Às vezes nós não paramos para refletir que, na maioria das vezes, como já dissemos em outros vídeos, nós, nas mãos dos obsessores e também dos espíritos das trevas, dos vampiros, dos anticristos, nós não passamos de ventrílogos, né? Pois aqui Sueli nos confirma isso. Não se julgue que, debaixo de tais influências, mas só que voltando, olha só para você ver, continua. Provavelmente, quando conseguir refletir com algum equilíbrio. Não se julgue que, debaixo de tais influências, as criaturas hajam como verdadeiras marionetes, completamente destituídas de vontade própria. Ocorre que os obsessores valem-se de processos com os quais acionam intenções recônditas, desejos imanifestos, ocultos nos refolhos do ser, mas que eles captam, assolando-os. O mais corriqueiro é que a pessoa se deixe levar pelo seu lado negativo, já que as sombras têm maior o campo de domínio nos seres humanos. Olha que profundo, meu Deus do céu. De fato, no mundo de provas e expiações, as sombras têm maior o campo de domínio nos seres humanos. Porque os seres humanos, ele as alimenta. Nós, quem de fato alimentamos as sombras. Nós, quem de fato alimentamos os nossos obsessores. Alimentamos os espíritos vampiros, os espíritos doentes, sofredores. Nós que os alimentamos. Nós já procuramos aqui fazer uma separação
com relação a essas categorias, a respeito de obsessor, vampiros, espíritos das trevas, espíritos enfermos, né? Então, esses outros espíritos, eles não têm, assim, vínculo nenhum com a gente. Apenas o interesse de se alimentar. Igual uma mosca quando passa e encontra uma chaga aberta. Ela pousa ali para se alimentar. Diferente dos espíritos obsessores, aqueles os quais nós os prejudicamos e que ali ao nosso lado, simbolicamente, né, ao nosso lado, se encontram na condição de um credor. Tentando rever aquilo, cobrando aquilo que lhe foi retirado, né? Então, Sueli, ela continua assim, olha só para você ver. Olha que coisa mais importante que ela está dizendo aqui, ó. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais. Não é verdade, gente? Às vezes, nós não damos importância alguma aos nossos estados emocionais. Então, às vezes, a gente acha que os estados emocionais estão todos relacionados às condições que vivemos aqui na Terra, né? O aperto financeiro, as decepções, as frustrações, enfim, os estados emocionais, as perdas em todos os sentidos, não é? Falta de emprego, falta de dinheiro, as crises econômicas. Nós não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais. Como aqui acabamos de dizer, nós não damos importância alguma porque nós achamos que tudo está relacionado à matéria física, às condições que vivemos aqui na Terra. Então, Sueli diz assim: não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. E como oscilam os nossos estados emocionais, não é verdade? E como oscilam? A pessoa levanta de manhã com um tipo de sentimento, de desejo, de vontade. Se ele vai ao toalete, ou vou usar o termo, né, da maioria, se ele vai ao banheiro, não tem pasta de dente, pronto. Ali já tem ali um transtorno emocional. Se ele é uma pessoa calma, ele resolve numa boa. Se não, ele já grita com todo mundo. É aquela oscilação
vai tomar café. Se o café está quente demais, reclama. Se está doce, reclama. Sem açúcar, reclama. Se não tem determinada quitanda, reclama. Essas oscilações. Só que chega no trabalho igual um anjo. Oscilações. E se você chega e diz assim, nossa, mas você hoje está numa oscilação, que? Isso é o meu normal, eu sou assim. Faz parte da minha natureza. Igual o ignorante aqui, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, ignorante. Então, que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior. Não é verdade, gente? Se ponderarmos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior. Pequeninos nada, não é? Tem pessoas que às vezes uma palavra que você pronuncia, ela já quebra o prato na tua cabeça. Tem pessoas que emocionalmente ela se desestrutura com um grãozinho de areia. Como tem pessoas que nem mesmo que caia um planeta sobre a cabeça dela, não há desestrutura. Tem pessoas que olham para o céu, vamos usar esse termo, né, simbólico. Tem pessoas que olham para o céu e vê as nuvens se juntando, mas ela, por trazer um transtorno, um pânico de chuva, o coração já dispara devido a adrenalina na corrente sanguínea. O coração dispara, aquele medo de chuva, aquele pânico, aquela oscilação. Mas aí, de repente, não chove. Aí a pessoa sai lá fora, uai, mineiro, né? Uai, mas o tempo estava tampado, parecia que ia chover. De repente a pessoa começa a sorrir. 5 minutos antes a pessoa estava com o coração quase no infarto, no derrame, né? É no infarto. 5 minutos depois a pessoa está sorrindo. Tem pessoas que só de bater o olho, desculpa o termo, mas não é nem rosto. Tem pessoas que só de bater o olho na cara da outra, vem aquele ódio. Aquela vontade de pegar a pessoa com o pescocinho e matar. De repente passa. De repente passa. Tem pessoas que têm raiva do outro, mágoa do outro, sem que a outra pessoa não tenha feito nada com a outra pessoa, com ela. É aquele transtorno. Entendeu? A pessoa, às vezes, como o nosso irmão Marcílio dizia, que tinha uma pessoa que ele gostava de provocar as outras pessoas para poder arrumar briga com as pessoas. Ele gostava de brigar com as pessoas.
Então as pessoas, sabendo que ele gostava de uma briga, ignorava ele. Mas ele queria brigar de todo jeito. Aí diz que ele chegava assim no meio assim das pessoas e vendo que as pessoas o ignoravam, diz que ele olhava no rosto das pessoas e dizia para as pessoas: "Me chama de bonito, me chama. Me chama de bonito para vocês verem o que vai acontecer com vocês." Quer dizer que se você chamasse ele de feio, ele brigava com você. Bonito, ele brigava com você. Quer dizer, você não tinha escapatória. E se você não chamasse ele também de feio nem bonito, ele brigava com você. Então tem pessoas que se desestruturam com tudo. Se desequilibra com tudo. A pessoa fica pálida, a pessoa começa a transpirar e a pessoa entra naquela noia ali, naquela crise. E naquele período ali a pessoa pode cometer um crime sem perceber, sem ver. Olha só para você ver, ó. Se ponderarmos, iremos constatar que para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nada, não é nada não, tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior. A pessoa perde a serenidade interior, ela perde a paz interior, perde a paz de espírito, só porque alguém disse isso ou disse aquilo, levando-nos a estados de visível perturbação, ou melhor, turbação mental, que é o mesmo perturbação mental, né? Essa turbação é o mesmo que perturbação mental. Essa turbação mental, você fica naquela noia, você fica ali, mas por que que a pessoa disse isso? Por que que a pessoa falou aquilo? Por que que a pessoa olhou em mim daquele jeito? Eu percebi que o olhar daquela pessoa, né, é um olhar azedo. O que que eu fiz com ela? O que que eu fiz com ele? Por que que a pessoa fez isso? Olha a noia, olha o transtorno, olha a perturbação que aquela pessoa ali se encontra, aquela perturbação mental, né? É sobretudo no cotidiano que se patenteiam tais possibilidades mascaradas, comumente com o nome de gênio forte. Essa Sueli, ela é das minhas, né? Olha só, ela continua. É sobretudo no cotidiano, que se patenteia tais possibilidades mascaradas. Porque isso é tudo uma mascaração. Comumente com o nome de gênio forte. Eu sou assim porque o meu gênio é forte. Você conhece aquela pessoa? Mas que lá tem um gênio forte. Menino, menina. Você conhece aquela pessoa? Mais ou menos. Você está dizendo mais ou menos porque você não convive com ela como eu convivo. Mas aquela pessoa tem um gênio forte. Chega e conversa com ela. Aí a pessoa demonstra outras atitudes dóceis. Então, é aquela alternância de perturbação. Aí você pensa assim, mas é engraçado, fulana, cicrano me disse que essa pessoa tem um gênio forte, mas essa pessoa tem um gênio doce. Por que que ela disse isso? Aí aquela pessoa também entra na noia, mas por que que ela disse isso? Agora eu que estou preocupado.
e aquela noia passa para aquela outra pessoa. Porque todos nós sofremos influências negativas. Então, olha só, é com essa desculpa aceita e generalizada por outros tantos seres humanos com igual fortaleza de gênio que procuramos justificar nossos desvios de caráter. Eita, meu Deus do céu! Que nós procuramos justificar os nossos desvios de caráter. Você me desculpa aí, porque ontem eu estava alterado, eu estava nervoso. Então, te magoei, se eu te ofendi, se eu te magoei, você me desculpa, porque quando eu vi eu já estava te maltratando, te ofendendo, mas independente de qualquer coisa, você sabe que eu sou assim. Meu gênio é esse. Transfere desculpa para gênio, o que não passa-se de uma perturbação obsessiva. Então, quando assomamos a esta porta com a nossa má formação íntima, a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos. Olha só, não tem como o indivíduo fugir dele mesmo. Dependendo da intensidade desses estados é que nos iremos mostrar aos olhos de todos como doentes da alma, cuja insanidade temporária deixa de entrever a nossa inteligência ou a nossa indigência espiritual. Então é gradativo, olha só, dependendo da intensidade desses estados. É aí que os psiquiatras e os psicólogos avaliam o quadro do paciente. Essas alternâncias, né? Esses desequilíbrios todos. Porque essas alternâncias, desequilíbrio, os psiquiatras eles estudaram essas matérias, então eles sabem, eles captam tudo ali. Então, dependendo da intensidade desses estados, é que nos iremos mostrar aos olhos de todos como doentes da alma. Por isso que é preciso de conhecimento das leis de Deus, dos desígnios de Deus. Principalmente aqueles que se dizem espíritas. Uma pessoa que trabalha no atendimento fraterno na casa espírita, ele precisa ter conhecimento de toda essa matéria que nós estamos lendo e esmiuçando aqui. Porque ao chegar ali no atendimento fraterno, como nós já dissemos, o atendimento fraterno é o trabalho mais importante que existe numa casa espírita. Porque é do atendimento fraterno que nasce todos os outros departamentos depois. A responsabilidade do atendente fraterno é enorme. Ele tem que ter conhecimento, não vou dizer total, de causa e de efeito, mas ele precisa conhecer essas matérias todas, porque chega ali uma pessoa com todas essas alternâncias. Como ele se comporta?
Então, ao bater o olho nele, o atendente percebe aquelas máculas, aquelas manchas, aquelas alternâncias de humor, de gênio, de personalidade. O atendente, ele conhece. Então, o atendente sabe, depois de uns 40 minutos, para que departamento manda ele. Às vezes, o atendente fraterno, ele manda aquele paciente para um psiquiatra. Aí a pessoa pensando que foi ali para poder passar a frequentar aquela casa espírita. Não, ele pode frequentar a casa espírita, mas desde que primeiro ele passe pelo psiquiatra para uma avaliação neurológica, porque o atendente, ele detectou aquele transtorno neurológico ali através daquelas alternâncias. Não é brincadeira não, gente, o negócio é muito sério. Então, esse é o último vídeo de hoje. Até o próximo dia.